Graça e paz, queridos, muito boa noite. É com muita alegria que iniciamos nesta quarta de estudos. Convido você a preparar sua Bíblia, a preparar seu caderno para anotar todos os textos bíblicos que iremos aqui mencionar e explanar nesta noite. Hoje nós estaremos iniciando a primeira causa de consequências geracionais. Hoje estudaremos a primeira causa chamada idolatria. Então, convido você a curvar sua cabeça agora e já iniciaremos o estudo. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora através desta oração, blindar a nossa casa, blindar os nossos negócios, blindar os nossos bens, blindar a nossa vida, porque iremos, Senhor Jesus, lidar agora, meu Pai, com entidades, lidar agora, Senhor, contra potestades e principados. Pai, no nome de Jesus, peço esta cobertura diante do Senhor, peço também esta blindagem, este revestimento, peço que o Senhor lubrifique a nossa armadura neste momento, lubrifique, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, porque vamos militar no mundo espiritual para todos aqueles que estão assistindo e pelo entendimento da Tua palavra serão libertos e muitas consequências e maldições serão quebradas nesta noite pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da intercessão, pelo poder do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor venha com poder e com graça, visita esta casa, blinda esta casa de todos que estão acompanhando agora e que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, abra o entendimento da Tua palavra, abra o coração, meu Pai, cai por terra todo impedimento de aprender a Tua palavra. Pai, que este ambiente agora esteja propício para que o Teu filho e a Tua filha se aprofunde nas Escrituras, que nada venha roubar, meu Pai, a atenção dos Teus filhos, porque nesta noite iremos aprender a Tua bendita palavra, iremos quebrar maldições de idolatria, iremos, Senhor, entender pelas Suas Escrituras as consequências geracionais pela idolatria. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha com poder me capacitar, meu Pai, e que cada um que está entrando, que cada um que vai ver este vídeo, mesmo depois de gravado, que o Senhor venha a ensinar e a colocar diante dele e dela a Tua graça, o Teu entendimento e o poder das Tuas Escrituras. Por isso, em nome de Jesus eu lhe peço, fique conosco, ó Deus de Israel, se conosco, ó Pai Celestial, e nos dê um tempo precioso de aprendizagem. É o que eu te peço e te agradeço, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito boa noite para você que entrou já no meio da oração. Que Deus te abençoe. Hoje é a segunda aula do seminário Heranças Geracionais. Porque o pecado, porque a história dos meus pais se repetem na minha vida. Nós, na semana passada, fizemos uma introdução deste seminário, ensinando o que é bênção, o que é maldição, como ela repousa, como que nós estudamos e mapeamos estas maldições, vimos o que é sintomas, né? Vimos o que nós podemos olhar e ver na nossa família, que está denunciando, nos alertando estas heranças geracionais que estão trazendo consequências para nós. Nós vimos, só recapitulando nesses 3 minutos que nós temos de introdução, nas tábuas da lei, nós vimos lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 5 e 6, vimos os 10 mandamentos do Senhor. Se você puder já abrir a sua Bíblia e deixar aí no jeito, nós vamos trabalhar um pouco neste texto também, neste início, e também no tocante à causa de hoje, que nós vamos estudar, chamada idolatria. Então, só recapitulando aqui, deixando a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 5, nós vimos o que é bênção, o que é maldição. A bênção vem por conta da obediência, a maldição pela desobediência. Vimos também que esta maldição, toda quebra de aliança, toda desobediência gera uma maldição no mundo espiritual. Então nós vimos que
a maldição precisa de uma causa para ter assim uma consequência chamada de maldição ou visitação. Então, em Provérbios capítulo 26, versículo 2, não precisa abrir, eu estou recapitulando, e se você está vendo esta aula pela primeira vez, vai tomando nota desses versículos que eu estou falando para você. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz: como um pássaro ao seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ou em outras traduções, não repousa. Então nós vimos que a maldição não vai repousar, não vai cair sobre nós e a nossa família, a nossa geração, sem uma causa. Isto o provérbio está nos dizendo. Então quando vem esta causa, a causa é a quebra de alianças ou a desobediência de um princípio de Deus instituído por ele, bíblico, nós vimos que vai repousar em nós, e nós vamos ver que também na nossa família, quando esta maldição encontra uma causa. Então ela repousa, seja ela a área que for, ela repousa e traz consequências, ou seja, heranças geracionais para nós e a nossa descendência. Quando tem causa, a maldição repousa não só em nós, como eu estava dizendo, mas também na nossa descendência. Anote apenas Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Olha o que diz lá. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Então Deus é um Deus geracional. Nosso Deus tem bênçãos geracionais, mas para aqueles que desobedecem e abrem estes furos no mundo espiritual, no nosso guarda-chuva, que é a proteção da nossa família, através da desobediência e do pecado, essas maldições encontram pouso e entram na nossa vida e vai passando de geração para geração. Por isso que Deus, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, disse: como testemunhas o céu e a terra, Ele coloca diante de nós para que nós escolhamos a bênção e a maldição, bênção, obediência, maldição, desobediência, para que viva nós e nossa descendência. Mas o interessante é que Deus, por mais que coloque o livre-arbítrio diante de mim e de você, Ele deixa bem claro que o que Ele gostaria que nós escolhêssemos. Então veja bem, Deus sempre vai sinalizar para mim e para você o que é bênção. E disso, Deuteronômio 30, 19, vai dizer o quê? Que Deus colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Ele disse: escolha, pois, a vida. Ele sugere para escolher a bênção, sugere para escolher a obediência, sugere eu e você para escolher a vida. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós decidimos, eu escolho, você escolhe, e através das nossas escolhas podemos escolher a bênção e a maldição. Nós vamos ver algumas causas durante as quartas-feiras, e hoje veremos a primeira causa, chamada idolatria. Então, só para a gente entender o que nós estamos fazendo, você que entrou pela primeira vez e está participando pela primeira vez desta aula, Heranças Geracionais. Nós vimos que os nossos pecados e desobediências abrem lacunas no mundo espiritual para que eu seja visitado e também a minha descendência por conta da desobediência, por conta do descumprimento de uma ordenança bíblica ou uma orientação de Deus, um princípio de Deus também. Se é de Deus, é um princípio bíblico de verdade. Então, quando nós fazemos isso, nós damos legalidades para Deus, o próprio Deus. Nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 20, que eu já pedi para você deixar preparado aí, Êxodo capítulo 20, versículo 5, nós vamos ver que nosso Deus é um Deus geracional. Ele visita a nossa geração para abençoar, mas também há uma visitação quando há uma desordem, há uma desobediência. E essa visitação também é geracional. Então, hoje nós vamos ver, queridos, neste seminário, Heranças Geracionais, nós vamos ver
uma causa chamada idolatria. Então, o significado da palavra idolatria é culto que se presta a ídolos. Um dos significados. O outro é amor excessivo, admiração exagerada. Eu faço essa introdução com você já desconstruindo algo. Muitos pensam que idolatria é o fato da gente só adorar uma imagem. Outros pensam que é só adorar um santo. Não, a idolatria é muito mais abrangente. É sim a prestação de culto, ou seja, aquilo que eu dou um culto a uma imagem ou a uma pessoa ou a algo que é apresentado diante de mim, que eu me reverencio, mas é muito mais isso, muito mais do que isso. É tudo o que se torna um ídolo para mim e que a partir do momento que se torna um ídolo, eu tenho um amor excessivo a isso e mais do que isso, eu admiro exageradamente. Então, veja bem, nós vamos ver aqui que não é só falando da adoração a santos e também a imagens, e sim tudo que eu admiro excessivamente e tudo que eu amo com muito exagero se torna um ídolo para mim. Você vai entender na sua profundidade o que significa idolatria. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 5, versículo do 8 ao 10. Eu peço que você abra sua Bíblia lá, tá? Deixa no jeito aí, Êxodo 20, versículo 5. Coloca aí uma indicação, você vai voltar aí, ok? Mas vai um pouquinho para frente e abra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 até o 10. E eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Então veja bem, esta causa de hoje nós vamos ver que também está nos 10 mandamentos. Olha o que diz aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vai ver que Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é a mesma passagem deste texto, de Deuteronômio, do 8 ao 10. Então é a mesma passagem, é os 10 mandamentos. E Deus fala o quê? Já iniciando esta passagem, falando sobre os 10 mandamentos. Ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Quando Deus fala no céu, debaixo da terra, e quando Deus fala nas águas, ou seja, as águas debaixo da terra, Ele está falando que, olha, eu não quero imagem de aves, nem de animais, e nem de peixes, ou qualquer coisa nesta terra. Não se encurvarás, não prestará culto, não faça imagem esculpida, não tenha outro Deus além de mim. Deus está falando para eles, olha, só existe um Deus, um único Deus, o Deus uno, que sou eu. Ele está se revelando para eles, dizendo o que é abominação diante deles. Então, e ele vai dizendo, se isto ocorrer, ou outros pecados ocorrerem, ou seja, aqueles que me aborrecem, aqueles que praticam a iniquidade, ele fala, eis que eu visito, porque eu sou Deus zeloso, visito os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração.
Então é um Deus geracional que eu e você serve, cujo qual, se você regar com bênção, se você ser obediente na presença dele, ele vai te levar, ele vai visitar a tua geração, mas não só na terceira e quarta geração com maldição, ele vai visitar até a 1000ª geração para aqueles que amam a ele e guardam os seus mandamentos. Então é um Deus que cumpre juízo até a terceira e quarta geração, mas é um Deus que visita 1000 gerações pela tua bênção, para honrar aqueles que cumprem os seus princípios, para honrar aqueles que amam a ele, para honrar aqueles que cumprem e obedecem a palavra dele. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se revela mais misericordioso do que um Deus que pune, mas também um Deus que corrige. E nós vamos ver que Deus visita a geração. Para quê? Para que Deus visita? Porque o homem descumpre, e aí descumprindo, Deus vem corrigi-lo através das maldições. É um sintoma, é um alerta de que há uma desordem nesta família, é um alerta que há algo errado nessa família que cometeram lá atrás ou hoje, que está gerando consequências para toda a família, para o filho, para o neto, e através dessa desordem, através desse pecado, desse alerta, Deus mostra, olha, tem alguma coisa errada, vocês precisam se arrepender, voltem para mim. E através do arrependimento, nós remimos essas maldições e consequências através do perdão e através de Cristo. Levamos para a cruz de Cristo a maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro. Então eu recebo a salvação, mas também eu levo as maldições, não só que afetam a minha vida, pedindo perdão pelos pecados geracionais e levando até a cruz e ficando livre dessas visitações, fechando a minha brecha e não mais pecando e desobedecendo a Deus. Através disso, eu estou gerando bênçãos geracionais para os meus filhos, netos, bisnetos, para a minha geração, para eles serem abençoados. Porém, nós vimos também que depende também de cada um, o livre-arbítrio da nossa geração, porque eles vão ter 75% para escolher adorar a Deus, para escolher ter Deus como seu Pai, ter Deus como seus princípios e a Bíblia Sagrada, e que ele vai ter responsabilidade. Porém, os 25%, que essas visitações que de repente são maiores do que a pessoa expõe ela a muitas vontades carnais que de repente ela não consegue lutar, dependendo do nível de visitação e abertura na família, com pactos, com situações por meio do inimigo que abriram nessa família, e mesmo aceitando a Jesus e mesmo sendo cristão, muitas vezes essa pessoa não consegue permanecer na presença de Deus por conta dessas visitações. Então nós vimos isso. Agora, olha o que interessante isso. Deuteronômio 27:15. Anote aí. Deuteronômio 27, versículo 15. Eu vou ler para você. Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Olha que forte isso. Então, maldito o homem que fazer uma imagem esculpida ou fundida, e isso será abominação ao Senhor. Mas além disso, a obra desse artista, e colocar num lugar escondido, ou seja, coloca ali para ninguém ver e adora isso. E todo o povo vai responder dizendo amém, ou seja, vai responder dizendo assim seja. Olha que forte isso. As testemunhas vão entender o porquê esta maldição, porque essa pessoa se tornou maldita. Então, o inimigo não brinca, querido. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Por isso que as coisas de Deus são sérias. E você está participando deste ensino hoje para aprender mais sobre isso. A abominação que é a idolatria. Estou falando agora no tocante à imagem esculpida. O primeiro relato de idolatria na Bíblia Sagrada
coincidentemente, mesmo eles sabendo e Deus dando ali a orientação, eles caíram neste pecado. E nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Tá? Essa história e o que está escrito, que o povo de Israel caiu no pecado da idolatria. Nós vamos ficar alguns minutos aqui. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1, do 1 ao 6. Então você vai ver que, deixa eu abrir aqui para ler nessa tradução aqui. Olha o que diz aqui. 32, do 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante deste bezerro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se e divertiu-se muito. Olha isso. Moisés foi buscar a presença de Deus no monte. Por quê? Porque Deus estava escrevendo as tábuas da lei, esses 10 mandamentos. E o homem de Deus, Moisés, foi subindo ao monte Sinai para buscar essa revelação de Deus para o povo. A própria palavra para o povo. E o que aconteceu? Ele demorou um pouco, porque ele subiu para ir na presença do Senhor. Demorou quase 40 dias lá na presença de Deus. Isso nos ensina que nós temos que investir tempo na presença de Deus. Só que o povo, querido, o povo, ele é impaciente. E aí o que aconteceu? Não, Moisés não vai vir mais não. Ixi, aquele homem que tirou a gente do Egito lá já era. Olha, e outra, nesse momento, eles estavam abrindo mão de Moisés, que era o líder e sacerdote deles, intercessor, profeta, e abriu mão do Deus que o Moisés servia. Porque o que eles falaram? Olha, faz outro Deus. Porque Moisés e aquele Deus lá não serve. E a Bíblia relata que eles fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um altar, trouxeram ofertas, holocausto, e declarou: amanhã será festa do Senhor. Só que Moisés voltou do monte. E quando viu os bezerros, o bezerro de ouro, e viu aquela idolatria, ele começou a gritar e pegou as tábuas que Deus escrevera e quebrou elas. Irado com aquele povo que estava adorando outro Deus, que não esperou ele descer com a palavra de Deus para aquele povo. E o que aconteceu? Não só Deus, como Moisés também ficou triste com aquele povo. Tá? E Deus, você vai ver em Êxodo, do versículo 7 ao versículo 10, olha o que está escrito. Continuando a leitura. Você estava no 32 até o 6. Olha o que diz do versículo 7 ao 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios. E disseram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo,
e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma. Querido, houve uma consequência terrível para este gesto de idolatria do povo com aquele bezerro. Deus se acendeu. E olha que interessante, no versículo 25 ao 29, Moisés veio e deu uma ordem. Deus mandou separar o povo. Aqueles que estavam acreditando nesta idolatria e aqueles que iam ficar adorando o Deus de Israel. Quando houve essa separação, veio para o lado de Moisés e também Arão se arrependeu. Deus teve misericórdia de Arão, se arrependeu também. E aqueles que não vieram, Deus mandou matar, querido, exterminar. E não só isso, derreteram todo aquele ouro e deram para eles beberem. Deus fez uma limpeza, porque a idolatria entrou no meio do povo de Deus. Então veja bem, quando isso aconteceu, em Êxodo capítulo 32, versículo 29, você vai ver no 28, que caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens, 3.000 pessoas que acreditavam em Deus, se renderam à idolatria e morreram, foram exterminados. E no versículo 29 do Êxodo 32 diz assim: portanto Moisés tinha dito, consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. Olha, a questão da idolatria, quando há um alcance das nossas vidas, queridos, dentro da nossa casa, quando nós é o primeiro a se render a Jesus Cristo, nós temos um conflito dentro de casa. Muitas vezes temos imagens dentro da nossa casa, temos idolatria porque nós éramos idólatras. E aceitamos a Jesus. E Ele nos abriu os olhos desta idolatria. Estou falando agora de imagens. E o que acontece? A gente vê que há um entrave entre a nossa família. Mas mesmo tendo esse entrave, nós não podemos se render novamente. Nós temos que ter sabedoria em lidar com isso. Mas não mais adorar e fazer parte disso. Os ídolos podem ser vários. Eu abri dizendo que a idolatria é um amor excessivo, uma admiração exagerada, ou um amor exagerado, ou uma admiração excessiva. Então tudo que foge do natural, do normal e do equilíbrio, e eu passo esta linha tênue que entre o normal e aquilo que é excessivo, aquilo que é equilibrado e aquilo que é exagerado, eu posso tornar muitas coisas um ídolo na minha vida. Eu posso tornar muitas situações, não só estou falando agora de imagens esculpidas, estou falando de muitas coisas que podem ser um ídolo na minha e na tua vida. Por exemplo, o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor excessivo, ou seja, a idolatria, é a raiz de todos os males. Então, quando eu amo muito ao dinheiro, quando eu tenho admiração exagerada ao dinheiro, que isso fica algo paranoico para mim, seja o primeiro para mim, eu fico prostrado diante do dinheiro. Ele se torna um ídolo para mim, a todo custo, a ponto de eu abrir mão, queridos,
por conta do dinheiro, de repente de estar na presença de Deus. De abrir mão por conta do dinheiro, de cumprir um princípio diante de Deus. Pasme, querido, tem pessoas que são evangélicas, pessoas que servem a Deus, que cumprem um princípio, que de repente, querido, pela viuvez ou por situações adversas, acabam ficando viúvos ou solteiros, permanecem na presença do Senhor e às vezes eles acabam recebendo uma pensão por morte ou alguma situação, que eu estou falando de dinheiro, e quando conhece alguém, quando às vezes se apaixona ou quer se relacionar novamente, não tem nada contra isso, está livre e desimpedido, glória a Deus, se buscou diante de Deus, Deus preparou, amém, mas pessoas tomam uma atitude que desagrada a Deus por amor ao dinheiro. Se eu estivesse no culto agora, eu ia falar para você, pergunte qual? Não casam no papel para não perder o dinheiro. Aí decidem viver amasiados para não perder uma pensão. E o que acontece com isso? Descumpre o princípio, está em fornicação, perde a salvação por conta do dinheiro. Então veja bem, eu estou dando um exemplo do amor ao dinheiro. Então o dinheiro nesse momento foi maior do que a presença de Deus, de agradar a Deus. E isso se torna uma idolatria, um ídolo na vida dessa pessoa, atraindo o quê? Maldições, quebra de alianças. E querido, não tem para onde correr. Nós temos diante de nós a bênção e a maldição. E Deus falou a vida e a morte, mas escolha a vida, a bênção. Então, tem momentos na nossa vida que nós vamos ser forjados a decidir, querido, o que a gente quer. Então, neste momento, nós trazemos se Deus é verdadeiramente o nosso único Deus, nesses momentos difíceis. Falamos também do trabalho que se torna um ídolo. Eu costumo brincar, queridos, com pessoas, né, com os filhos, e até quando a gente ensina sobre isso, sobre o trabalho, que tem pessoas que chama trabalho, o sobrenome é hora extra e o apelido dele é bico. Então, não tem nada de anormal você trabalhar, você ser igual o Júlio, ter 2 empregos, do Eu Odeio o Cris. Não tem problema nenhum, mas não que isso se torne algo que vá te atrapalhar de você ser um pai, ser um esposo, né? E suprir a sua casa, que não venha atrapalhar você de servir a Deus, que não venha atrapalhar você na sua presença com Deus, na sua intimidade com Deus. Então, às vezes, quando eu trabalho a todo custo, acima de Deus não. Amém? Não estou falando de ir para a igreja, eu estou falando de colocar o trabalho acima de Deus. Tá? É importante a gente ir para a igreja, sim, mas nós precisamos trabalhar. Às vezes o nosso trabalho está chocando com o horário da igreja, mas a CCA sabe que tem culto de manhã, tarde, não tem para onde correr, meu irmão. Uma vez por semana ou 2 você vai ter oportunidade, mesmo trabalhando de madrugada, os horários, porque na CCA tem diversidade de horários e de cultos. Não tem como a pessoa dizer que não tem espaço para servir a Deus. Mas quando o trabalho está demasiadamente exagerado, o amor ao trabalho por conta do dinheiro que está ali ligado, se torna um ídolo para a pessoa, o trabalho. Tem pessoas que idolatram o cargo que exerce. Tem pessoas que idolatram a empresa dele ou dela. Tem pessoas que idolatram o status pelo trabalho que tem, pelo cargo que tem, pelo salário que tem. Isto se torna um ídolo na nossa vida. Então eu estava hoje vindo, né? Estamos a caminho de Campo Grande para uma reunião amanhã, e eu vim meditando e muitas coisas o Senhor veio trazendo no coração para trazer alguns exemplos para você aqui nesta noite.
no tocante à idolatria. E a questão do status é muito melhor do que o status, é os estágios. Eu prefiro ter estágios do que status. Porque estágios, Deus vai te colocando e Deus vai te dando crescimento nesses estágios que você está vivendo. Mas é muito melhor do que eu viver uma vida que de repente eu não tenho condições de viver, que é o status. Eu tenho que manter o status. Então, ao invés de viver focando o status, eu prefiro estágios. Se eu estiver no primeiro estágio, que eu viva esse estágio. Do jeito que eu tenho que viver, para Deus me colocar num segundo estágio, num outro patamar. Depois, num terceiro estágio. E aí eu vou viver equilibradamente na minha vida. Agora, se eu viver de status, eu vou sempre querer viver algo que não é o real da minha vida, para ficar bem diante dos homens. Isso nos remete a trabalhar mais, isso nos remete a amar mais o dinheiro, e tudo isso se torna um ídolo na nossa vida. Quer ver outro ídolo? A própria pessoa. Queridos, nós temos que nos amar, mas não exageradamente. Porque se eu amar eu exageradamente, automaticamente eu vou criar um eu dentro de mim. E aí vai virar um egoísmo, egocentrismo, e isso também é pecado. Agora eu não posso me idolatrar, e idolatrar a mim mesmo. Queridos, há casos extremos de idolatria, autoidolatria. A idolatria do corpo, a idolatria da mente. É muito profundo o que eu estou falando para você. A idolatria da mente, a pessoa se acha um Einstein. A pessoa se acha o dono da razão, nossa, eu sou muito inteligente, eu sou o cara. E começa a se idolatrar, ninguém mais presta. Ninguém mais é perto dessa pessoa, não chega nem no nível. Ela começa a criar uma imagem dela, uma autoimagem, e idolatra ela. Não, eu sou melhor nisso. Não, é por causa de mim que isso aconteceu. Não, é por causa de mim. É eu de novo, eu outra vez. Não, querido. Nós começamos a nos idolatrar. Primeiro eu, o resto é resto. Amém? Então, a autoidolatria, eu me idolatro. Por exemplo, o corpo. Eu tenho que cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo. Mas eu não posso idolatrar meu corpo. Tem pessoas que ficam doentes, que são magras, mulheres, que vomitam, que tomam remédios, a pessoa é magra, mas ela quer ser mais magra, e ela olha para ela mesma e acaba criando uma obsessão. Então tudo isso nós temos que tomar cuidado, porque se torna um ídolo na nossa vida. O nosso ídolo. Uau! Como eu vou pregar hoje? Uau! O meu seminário é o melhor de todos. Né? Cadê Deus na nossa vida? Por Ele, para Ele são todas as coisas. Se Ele não te der o ar que você respira, você não levanta da cama, meu irmão. Se Ele não te der uma paz, você não tem paz para trabalhar. Se não é Ele ter te dado a vida, nem aqui você estaria. Quem que é você? Diante de um Deus todo-poderoso que não divide a glória dele com ninguém, que não admite outro Deus além dele, muito menos a idolatria em nós mesmos. Tem pessoas que idolatram o cônjuge. Eu tenho que amar demais o meu cônjuge. O homem, então, a ponto de dar a própria vida como Cristo deu, amando a sua igreja. Paulo escreveu: ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Isso é amar. Mas a idolatria é outra coisa. É outra coisa. Traz uma obsessão. A pessoa vive em função do cônjuge. Ela não sonha. O sonho dela é do cônjuge. O sonho dela é fazer feliz tão somente o cônjuge. Não, nós
Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Mas eu não posso idolatrar. Deus está acima do meu cônjuge. Deus está acima do meu esposo e da minha esposa. Deus está acima. Então, quando eu idolatro demais, tem pessoas que idolatram, querido, demais a ponto de descumprir princípios, vendo o cônjuge descumprir os princípios. Vê o cônjuge mentir, acaba mentindo, porque ama demais, idolatra demais, e eu não posso fazer, não posso contrariar. Como não? Descumprir o princípio com todo carinho, fala, olha, tá errado, meu amor, você vai quebrar a cara, eu não vou fazer isso. Porque a minha salvação é individual. Não podemos idolatrar. Tem pessoas que idolatram o filho. Meu irmão, nós temos que amar o nosso filho, mas não podemos idolatrar nosso filho. Ele não pode ser o nosso bezerro de ouro. Não podemos colocar o nosso filho no lugar de Deus. Não podemos colocar nada no lugar de Deus. Deus é o nosso ídolo. Ele é o único e verdadeiro para ser adorado. Tem pessoas, querido, que não sonham, só sonham para o filho. Olha, eu não tive isso, não tive aquilo. Eu não tive isso, meu filho vai ter que ter. Oh, glória a Deus. Muito bom proporcionar para os nossos filhos aquilo que a gente não tem. Mas não a todo custo. Não só vivendo os sonhos dos filhos. Porque o filho, querido, vai crescer e vai dar tchau para o ninho. Porque ele vai ter que fazer um ninho. E aí? Então, Deus continua sendo Deus até o fim da sua vida. Aí, tudo que é exagerado, amor exagerado, admiração excessiva, isso é idolatria. Estou ensinando hoje a causa das maldições, de uma das maldições, idolatria. Outros são um cantor, outros é um time. Queridos, o pastor que está vos pregando hoje já foi sócio da Mancha Verde. Eu tinha uma idolatria antes de servir a Deus, de aceitar esse Jesus Cristo maravilhoso. Eu morava em Rio Claro, eu saía em excursões, eu gastava o que eu tinha e o que eu não tinha para ir nos estádios de futebol, lá em São Paulo, para ver o Palmeiras jogar. Você entrava no meu quarto, não tinha mais lugar para colocar camisa, tudo que eu via do Palmeiras eu colocava. Eu ficava 2 horas gritando lá, porcô. Saía de lá, era vídeo, era um monte de coisa. Ei, meu querido, é algo fora do normal, é exagerado demais. Brigava por causa de time. Discutia, perdia amizades por causa de time. Não estou dizendo que você não pode assistir um futebol, meu irmão. Estou falando de idolatria, estou falando de mim. Eu idolatrava, torcia demasiadamente, ficava depressivo quando perdia. É exagerado demais, é amor exagerado. Até que eu encontrei Jesus Cristo, nosso Rei. Hoje eu assisto um jogo ou outro, e é raro, eu não consigo ficar 2 horas na TV. Aí hoje tem a internet, então eu vou lá uma vez ou outra, quando dá tempo, vejo os melhores momentos, 5 minutinhos, e só vejo quando ganha, tá bom demais. Tem pessoas que idolatram um cantor. Então, tudo que toma o lugar de Deus no coração do homem, deixando Deus em segundo plano, isso se tornou uma idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração, deixando Deus para segundo plano, estou repetindo de novo, isso se torna... Anote aí, por favor, isso. Tudo que toma o lugar de Deus no coração do homem, tudo que toma o lugar de Deus no coração do homem, deixando-o em segundo plano, isso se torna uma idolatria. No Brasil,
A idolatria entrou no nosso descobrimento. Quando os portugueses vieram para o Brasil, junto veio os arcebispos da Igreja Católica. Então nós temos uma origem, né, de idolatria desde o descobrimento do Brasil. Então começou por aí. A questão, querido, do tocar, a questão do apalpar, a questão de ver a imagem, facilita a pessoa acreditar. Por isso que foi usado desses artifícios, tá? Se você, eu não tenho tempo aqui para explicar para você sobre a história da igreja, mas o cristianismo veio em um certo ponto, quando começou a vir para o ocidente, tinha os bárbaros aqui, tinha os bárbaros no ocidente, na Europa, e isso, os bárbaros, como que você vai evangelizar os bárbaros? Então eles usavam essa estratégia da cruz, a estratégia da imagem errada, para poder se comunicar com os bárbaros, evangelizá-los. Olha, existe um Deus. Então tem muitas profundidades. Se você quiser estudar sobre a história da igreja, você vai ter oportunidade aqui em Votuporanga, agora no segundo semestre, estaremos abrindo a escola teológica em nome de Jesus. Então, tudo isso, querido, o tocar que eu estava dizendo, facilita a pessoa a acreditar. E o brasileiro gosta de apalpar, gosta, por isso que ele muitas coisas veio rápido assim, na questão do Brasil, na questão da idolatria, porque ele é muito mais fácil, eu estou vendo, eu sei quem que é. Mas é totalmente contrário à Bíblia e ao que Deus nos ensina. Por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1, anote aí. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza daquilo que se espera. Então, quando eu falo de fé, é totalmente diferente de eu olhar algo e acreditar nele. Porque o nosso Deus é invisível, eu não posso tocar. Quando nós falamos de Jesus na sua ressurreição, alguns discípulos acreditaram, Tomé não. Então ele chegou lá, Tomé, olha, você não acreditou em mim, então toca para ver. Então Tomé acreditou depois que tocou. Tomé acreditou depois que tocou ali e viu nas feridas de Jesus que era ele mesmo. Aí Jesus olhou para ele, perdoou, é claro, mas disse para ele, olha, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Isso é fé. Isso é fé. É o contrário de ver as coisas e apalpar as coisas. Deus fala sobre a imagem na Bíblia, logo no início. E interessante, só uma imagem que Deus... Veja bem, Deus fala de imagem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, anote aí. Deus fala de imagem. Mas quando Deus fala de imagem, você não imagina o que ele pensa a respeito de uma imagem. Escute isso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Você quer ver Deus? Quer acreditar em Deus? Quer ter fé em Deus? Quer ver como Deus é? Você tem curiosidade de saber como Deus é? Olha para mim, olha para você, olha ao lado aí de você, a sua família, olha, porque eu e você e aqueles que estão aí na tua casa, a sua família, o seu próximo, os irmãos da igreja, a humanidade, é a imagem e semelhança de Deus. Esta é a verdadeira imagem que Deus deixou para nós. Eu e você, a imagem dele. Quando nós olhamos para nós, né, para as pessoas, nós vimos um milagre. O ser humano é um milagre, querido. O ser humano é um milagre. Ele estando vivo, ele é um milagre. A vida é um milagre. E durante essa pandemia, é mais milagre ainda. Interessante, se você estudar o ser humano, você vai ver o quanto Deus, ele é poderoso em criar algo tão perfeito, querido. Os órgãos, tudo com as suas funções.
células, o sangue que bombeia através do nosso coração. Esse é o nosso Deus. Então, entrando no campo espiritual, nós vamos ver o seguinte, Salmo, abra sua Bíblia, Salmo de número 115, versículo 4 até o 8. Salmo de número 115, do versículo 4 ao 8, nós vamos ler. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Vou repetir o versículo 8, que é o versículo chave aqui, uma revelação para você. Semelhantes a estes ídolos, sejam os que o fazem e todos os que nele confiam. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Além de tudo isso, que tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, e não sai som, tem boca, mas não sai som, não fala. E ele diz, olha, todos aqueles que fazem esses ídolos e confiam nesses ídolos se tornam iguais a eles, ou seja, semelhantes. Então eu vou afirmar para você que a pessoa idólatra se torna igual ao seu ídolo. Olha que interessante. Nessa idolatria minha com o Palmeiras, quando eu era mais novo, eu comprava camisa com o nome do jogador. Eu queria fazer gol, eu gritava o nome dele, eu queria ser igual a ele. Pessoas que idolatram uma banda ou um cantor, eles começam a idolatrar tanto que se tornam igual ao ídolo. Fala até igual. Então é interessante isso. E agora no campo espiritual é mais profundo. Preste muito bem atenção. Não saia daí, fique até o final, que nós vamos fazer uma oração poderosa, quebrando toda e qualquer idolatria que nós vimos aqui. Não é só santos e imagens, não. As idolatrias que é colocado pelo inimigo. Tá? Não saia, nós vamos orar. Então veja bem, no campo espiritual, a pessoa se torna igual ao ídolo, ou seja, a pessoa se torna cega igual ao ídolo, porque ela tem olhos, mas não vê. Uma cegueira espiritual. A pessoa tem boca, mas não fala. Ela até fala, mas não consegue falar das grandezas de Deus, não consegue falar daquilo que Deus está fazendo na vida dela, se torna passiva, não tem palavra de autoridade. Olha que interessante, tem ouvidos, mas não ouve, mas quando a palavra é ministrada, não aprende, quando a palavra é ensinada, não entende. Olha que forte isso, é surda no mundo espiritual, é cega no mundo espiritual e é mudo no mundo espiritual. Deus te guarde disso. Nessa noite nós vamos quebrar isso no mundo espiritual. Se há alguma consequência de idolatria na nossa vida. Então, se tornam semelhantes a essa pessoa. Então eu afirmo para você, através desse salmo, que somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Olha que forte. Somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Anote isso. Se nós cremos em Deus, nós vamos ser transformados à imagem e semelhança dele, porque nós cremos nele.
E é isso que Deus quer, que Ele nos criou a imagem e semelhança, mas o homem pecou, o homem foi destituído da glória através de Adão, e quando ele aceitou a Jesus, Jesus nos traz de volta a imagem e semelhança de Cristo. Nossa vida é mudada, transformada, porque eu sou transformado na semelhança daquilo que eu creio. Se você crê em Deus, você vai ser parecido com Deus. É simples assim. Por exemplo, os padres e as freiras não casam, ok? É o celibato. Os santos, que é as imagens, também não. Ou seja, ambos são sozinhos. Então o legado da idolatria, anote aí, um legado é a orfandade. É a orfandade. Solidão. Viver só. Então, ou você vê uma imagem esculpida de um santo e ele casado com outra santa. Você olha para o santo e vê ele inerte, porque não anda, só se você pegar ele e levar para outro lugar. Não anda, surdo porque não fala, cego porque não vê, oco e solitário. O legado da idolatria é a orfandade. Pessoas se sentem solitárias. Este é o legado no mundo espiritual. A ponto de pessoas, através de heranças geracionais, pela idolatria e pelo catolicismo, de não casarem. Peguei várias situações. Não só nas segundas proféticas, mas os gabinetes de maldições por conta da idolatria. 3 irmãs, uma não casava, a outra não casava, eram solteiras, não casavam. Orfandade, solidão. Eu peguei um caso, querido, há muito tempo atrás, em um dos atendimentos na escola de cura, e eu mapeando este rapaz, esse senhor, na verdade, ele tinha 2 causas. Essa que nós estamos vendo hoje, que é a idolatria, e ele tinha outra causa, que é a imoralidade sexual, ou seja, o homossexualismo. E ele veio procurar ajuda, uma orientação. E quando eu mapeei, e começamos um trabalho com ele, começamos a ensiná-lo, ele começou a ir, discipulamos, tal. Ele estava com uma depressão muito profunda e uma solidão profunda, um sentimento de orfandade. E nós vimos o quê? Que a orfandade é que levava ele a não se desprender do relacionamento homossexual que ele tinha. Ele não tinha prazer com o seu companheiro. Ele não tinha vontade. Não. Ele foi quebrado isso, ele rompeu. Mas o que fazia ele retornar à prática, a estar do lado deste outro rapaz, era o quê? Era a orfandade, ele se sentia sozinho. Eu ia perguntar, se você estivesse na igreja, eu ia perguntar, pergunte, por quê? Porque, queridos, além de ter praticado o catolicismo, ele estudou para ser padre. E no último ano, ele acabou desistindo. Havia um legado muito, desde a bisavó, a avó, de orfandade e no catolicismo. Muito forte, a ponto dele não casar, a ponto dele não se relacionar. E esta maldição, essa questão da orfandade, se tornar como um ídolo solitário, veio sobre a vida dele. E aí como que nós trabalhamos para ele ser liberto desse sentimento de orfandade, dessa depressão? Nós colocamos um casal para acompanhar ele e ser amigo dele. Nós colocamos um casal que atendeu, e aí começou a fazer parte da vida dele, porque ele não tinha amizades,
Começou a tomar café todos os dias, começou a sair, começou a se familiarizar, e isso começou a quebrar, e aí ele rompeu as cadeias, voltou, firmou, até há um tempo atrás, que eu soube, há 2 anos atrás, estava caminhando muito bem para a glória de Deus. Então veja bem, o legado da orfandade levava ele para outra raiz, e o inimigo travou ele, colocou ele em cativeiro. Mas graças a Deus quebramos este legado de orfandade na vida dele. E graças a Deus ele conseguiu. Como nós quebramos? Através de dar a ele uma nova amizade, este casal, que é o que ligava a solidão, a estar sozinho, com aquela questão da imoralidade que ele tinha com o seu companheiro. Então veja bem, diga amém, tá? Queridos, eu vou fazer uma pequena oração, tá ok? Nós estamos militando contra a idolatria e não é brincadeira não. E eu estou gravando hoje, nós paramos aqui na cidade como chama aqui, amor? Ribas do Rio Pardo, porque não iria dar tempo de eu chegar a Campo Grande. Então paramos aqui para fazer o culto. E esta cidade é muito idólatra. Amém? Então eu quero orar agora. Curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor continue, meu Pai, nos dando autoridade, nos dando graça para ministrar contra a idolatria, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, fique conosco, Pai. Em nome de Jesus, se este que está acompanhando, este filho, esta filha espiritual, os que estão, os telespectadores que estão acompanhando, o Senhor possa alcançá-los também em nome de Jesus. Então, a pessoa se torna espiritualmente, através da maldição da idolatria, o legado da idolatria, a causa, tá? Ela se torna, a pessoa se torna espiritualmente inerte, passiva, surda, muda e insensível como o ídolo que ela adora. Então ela se transforma, ela se torna semelhante, presa num legado de orfandade. Outras consequências ou maldições que as pessoas que idolatram, que carregam imagem em procissões, tá? Então veja bem, tem algumas situações, queridos, em alguns santos, que as pessoas tornam ela como um ídolo, que começam a dar algumas enfermidades, começam a trazer algumas consequências após começar a adorar esses ídolos, esses tipos de santos. Então, as pessoas geralmente que fizeram procissões, que carregaram imagens, procissões, geralmente elas começam a ter fraturas, dor nas juntas, dor na coluna, cegueira espiritual, mesmo depois de aceitar a Jesus, tá? Mesmo depois. Porque depois que aceitou a Cristo, nós precisamos quebrar isso. Eu já iniciei no início, já expliquei no início, na primeira aula, semana passada, e agora, na introdução. Se tornam rígidas e quebradiças como o seu ídolo. A imagem é quebradiça. Ela se quebra fácil, racha fácil. O foco de Satanás, usando a idolatria, é enganar prometendo proteção. Ou seja, pessoas procuram proteção para o carro, para a casa e para o corpo, usando objetos ou santos. Então elas colocam para haver uma proteção. Outra forma, favores sentimentais, financeiros e felicidade. Na verdade, são entidades demoníacas que agem por trás desses ídolos e dessas imagens, desses santos, fazendo geralmente o contrário do que prometem. Tá? É importante você entender, porque a fonte não é Deus desses milagres.
e dessa devoção? A fonte é Satanás. Então há uma entidade atrás dessa imagem, desse ídolo, cujo qual esta pessoa está idolatrando. E se ela promete proteção, ela vai desproteger. Por quê? Porque desprotegendo ou protegendo temporariamente e depois desprotegendo, quanto mais desproteção, mais essa pessoa vai procurar proteção. Mais essa pessoa vai ficar presa. Então, protege, desprotege, protege, desprotege. Quando desprotege, a pessoa vai em quem? Não, no ídolo que protegeu um tempo atrás. E aí cria o quê? Uma dependência deste ídolo. Dessa forma, as coisas pioram e as pessoas se tornam cada vez mais dependentes espirituais deste ídolo, porque sempre vão estar com problemas. Olha que interessante, há uma cadeia, um cativeiro que prende essa pessoa. Ela sempre vai ter, naquilo que ela idolatra nesse ídolo, aquilo que ela pediu esse favor, para ficar pedindo esse favor para o resto da vida. E para pedir favor, se este ídolo sana, se Satanás para o problema, essa pessoa não vai atrás mais desse ídolo. Mas se Satanás momentaneamente engana com uma falsa proteção, um falso favor, um falso cura, vai fazer com que essa pessoa procure cada vez mais esse ídolo. Alguns exemplos. São Cristóvão, por exemplo, diz ser protetor dos motoristas. Então, mas seus devotos acabam sofrendo acidentes automobilísticos. Se você pesquisar alguns acidentes automobilísticos, você vai ver lá no carro São Cristóvão. Então ele pede favor, proteção, mas acaba uma hora ou outra ceifando esta vida. Então, Santo Antônio, por exemplo, diz ser o protetor do casamento ou o santo casamenteiro. Então, seus devotos e a sua descendência, quando você vai ver e mapear, a pessoa que fez um voto lá com Santo Antônio, fez uma promessa tal, a pessoa até casa, daqui a pouco está divorciado. Aí que quando vem o divórcio, o que ela faz? Faz outro voto. Aí vai e busca de novo. Se torna dependente desse ídolo. Daqui a pouco, divorcia de novo. Então, quando você mapeia pessoas que na família eram devotos desse santo, colocam nomes nas pessoas de Antônio e tal, para devoção, você vai ver que na família coleciona divórcios. Ao invés de ter muitos casamentos, até tem, mas divórcio. Para a pessoa ficar buscando a dependência desse ídolo. Iemanjá, por exemplo, diz ser protetora do amor. Mas seus devotos sempre caem em desgraça sentimental e familiar. Isso tudo, querido, é através de atendimentos, de cursos que a gente busca e também de pesquisa, tá? E não só em gabinetes, mas no mundo, né? Que a gente vive, na nossa família, mapeando a nossa família também, você vai ver muito fácil isso. Santa Luzia, por exemplo. Pastora, posta aí nos comentários a foto da Santa Luzia. A Santa Luzia, por exemplo, diz ser protetora dos olhos, tá? Mas quando você vai ver quem teve o nome de Luzia, que eram devotos desse santo, vai ter problemas de catarata, vai usar óculos, vai ter problemas de cegueira. Aí você vai olhar a foto aí nos comentários, ou agora ou depois que acabar, dependendo de como você está. O importante é você não sair aqui da palavra. Você pode ver depois. Ela tem o quê? Né? Empresta aqui para mim, amor. Vê se dá. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para me mostrar aqui. Aqui. Ok. Olha aqui. Olha o que ela tem na bandeja. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Ver se vai ficar bom. Olha o que ela tem na bandeja. Dá um look. 2 olhos. Então,
que ela está prometendo? Ó, é o seguinte, eu quero seus olhos, eu quero sua visão. A pessoa tem cegueira natural e cegueira espiritual. Não consegue discernir o mundo espiritual, não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, tudo isso, tem problemas de glaucoma, miopia, doença nos olhos. Por exemplo, São Judas Tadeu, das causas impossíveis. Seus devotos e descendência enfrentam, em sua maioria, desastres e perdas irreversíveis na família. Queridos, é muito sério. Deus não divide adoração com ninguém. Nós vimos no início. Ele tem que ser o nosso ídolo. Só existe um Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Não adianta eu adorar algo que eu posso pegar. Não adianta. Com todo respeito. Com todo respeito que eu tenho com as outras religiões. Mas eu estou pregando a Bíblia Sagrada. Não adianta me xingar. Olha lá na Bíblia Sagrada, se você olhar lá na sua Bíblia mesmo, de repente até católica, pode olhar na sua Bíblia, nos textos que eu mencionei aqui, você vai ver aquilo que Deus está falando. Ele não divide, ele não quer ídolos, ele não quer adoração a nenhum artifício feito por mãos. Ele quer ser adorado por mim e por você. Em 2 Coríntios, anote aí, filhos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Estou caminhando para o final, não saia que nós vamos orar, quebrando toda a herança e maldição de idolatria. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, diz a palavra, porquanto o próprio Satanás se disfarça em um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Temos que tomar um cuidado, querido, muito grande. Satanás se disfarça em anjo de luz. Então ele é enganador. Ele vai fazer com que a gente pense que aquilo que a gente está crendo é o que está resolvendo o nosso problema. Mas na verdade só Cristo resolve o nosso problema. Só Cristo leva para os céus. Ele é enganador desde o princípio. Ele usa a idolatria para enganar os corações. O nosso coração. Para que a gente perca a nossa identidade e tenha a identidade do ídolo. Nós perdemos a nossa identidade de filho de Deus e somos semelhantes ao ídolo que a gente crê. A gente perde totalmente a identidade nossa. Você vê, querido, se você vê um jovem, por exemplo, que tem uma idolatria por uma banda de rock ou alguma cantora, você vai ver que aquele jovem que andava bonitinho, que aquele jovem que tinha um comportamento, começa a ter um comportamento igual do ídolo, começa a se vestir, pintar a mão de preto, colocar brincos, tal, radical, tatuagens, enfim, para ficar igual a quem? Ao ídolo. Perdeu a identidade. Você olha para este jovem, não é mais ele. Os pais olham e falam, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Com a minha filha? Perdeu a identidade. Idolatria. Está idolatrando alguém. E o inimigo sempre se coloca através do ídolo para enganar. Ele atua por trás. Apocalipse capítulo 12. Último verso da noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Querido, não se engane. A terra está cheia de demônios. A terra está cheia de demônios a serviço de Satanás.
para fazer com que eu e você não recebamos a nossa coroa, não voltamos para adorar o único Deus e verdadeiro Deus, o Deus das alturas, o Deus de Israel, através do único Filho dele, o único mediador entre nós e o nosso Deus, o único que pode nos levar, o único que pode nos salvar, o único que pode curar, te proteger, o único que faz favor para você, ele tem a graça, é o favor imerecido, é o único que você não precisa pagar, você precisa se entregar a ele, você precisa acreditar que ele, somente ele, te leva para o Pai, te protege, te dá saúde, te dá um casamento, te dá bênçãos e felicidades, proteção. Não se engane, nada leva a Deus que se pode apalpar. O nosso Deus, por mais que nós não consigamos vê-lo, nós podemos senti-lo. Nós podemos ver ele operando milagres e obras maravilhosas na vida de muitos. Eu quero convidar você a fazer esta oração, tá? Comigo. E em Ezequiel 22:30 diz que Deus colocou alguém para se colocar na brecha na terra pela geração e não encontrou. Ezequiel 22:30. E agora eu quero que você se coloque na brecha pela sua geração, pela sua descendência. E nós vamos pedir, orar a Deus, cancelando todo vínculo com qualquer tipo de idolatria, com qualquer tipo de ídolo. De repente, você não crê em nenhum santo e nenhuma imagem, mas você idolatra você mesmo. De repente você idolatra, como eu disse aqui, o esposo, a esposa, o filho. Idolatria é tudo que eu expresso um amor exagerado e uma admiração excessiva. Amém? Nós vamos orar. Então, você aí na sua casa, que é cristão, tá? Você pode orar. Você que é cristão, você que ainda não aceitou a Jesus, você ainda que está acompanhando, que não entregou sua vida para Jesus e pensava que você rezando, você crendo nesta imagem, você de repente estava chegando próximo de Deus, porque você é uma pessoa boa, você tem fé, mas só falta colocar a sua fé no lugar certo, que é Jesus. Você conhece Jesus, Ele é o único, não tem intermediador, não tem ninguém, é Ele. E se você quiser aceitar Ele verdadeiramente e sair desta cadeia que tem te prendido, esta idolatria, esses problemas que você tem vivido, repita comigo assim: você que quer aceitar Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, a minha idolatria. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém? A partir desta confissão, onde você estiver, se você estiver em Votuporanga, me procure. Se você estiver no estado do Mato Grosso do Sul, procure uma igreja, Comunidade Cristã Aliançado. Se não tiver, procure uma igreja evangélica. Procure o pastor e diz: pastor, eu aceitei Jesus. Eu quero seguir a Jesus. E comece uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora, que já é cristão, que já desceu as águas, amém?
você vai fazer a seguinte oração comigo agora. Eu vou falando e você vai repetindo. Se você passar mal alguma coisa, pede para o seu cônjuge, alguém que está com você na sala, para orar por você. Amém? Orar por você. Qualquer coisa, depois que eu terminar também, você, se persistir, você pode ligar para mim. Você que é filho aliançado, ou se você não é, você pode aí perguntar nos comentários, que vão passar o meu contato e eu ligo para você orando. Mas você vai sair deste culto melhor do que você entrou. Amém? É que às vezes tem algumas retaliações. Podemos sim, às vezes, ter náuseas, podemos sim ter ânsia, dor de cabeça, mas após a oração, o importante é você continuar repetindo, junto com essa pessoa, se ela passar mal, e até o final, para a glória de Deus. Você está preparado? Vamos orar. Eu vou orar e você vai repetir, na onde você estiver. Diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados, potestades e diante da igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. E neste momento, como intercessor, me coloco na brecha para restaurar os lugares antigamente assolados, de geração a geração, por causa dos pecados e das iniquidades que temos praticado como pessoa, família e linhagem. No nome de Jesus, eu represento a minha família e a minha linhagem. Peço perdão, renunciando todo o meu envolvimento com o catolicismo. Peço perdão por todos os rituais que eu, minha família e minha linhagem participamos, através de batismos, através de vinculação de nomes, da consagração a qualquer entidade, desfazendo agora essas vinculações. Peço perdão por toda a idolatria e por todos os rituais que eu, minha família e linhagem participamos, através de batismos, procissões, primeira comunhão, catecismo, crisma, missas, hóstias, ter carregado imagens, velas, vestido de anjo, usado coroa, coroado, vestido a entidades. Peço perdão pelo pecado da idolatria, cancelando assim toda veneração, toda adoração que eu e a minha linhagem demos aos santos católicos e às entidades demoníacas que se colocam por trás das identidades desses santos. Coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e todas as maldições que vieram sobre mim
e minha linhagem em decorrência desses pecados. Crucifico esta maldição que nos tornaríamos como esses ídolos, cegos, surdos, mudos, insensíveis, inertes, em nome de Jesus. Que esta maldição, que esta permuta de identidade com os ídolos seja arrancada da minha vida, família, parentela e descendência. Também peço perdão como pessoa e linhagem, renunciando todas as velas que acendemos para almas, anjo da guarda, para mim mesmo, velas de 7 dias. Peço perdão por esses pecados, oferendas, em nome de Jesus, cancelando todo efeito espiritual desses rituais. Também peço perdão, renunciando qualquer tipo de imagem que possuí ou que ainda possuímos, que a minha família e linhagem possui, cancelando toda veneração, adoração e oferenda, em nome de Jesus, todo relacionamento, toda ligação por trás dessas imagens. Peço perdão ainda, tornando sem efeito todas as rezas e invocações de mortos que rezamos. Ave Maria, terço, novena, trezena, Santa Cruz de Caravaca, São Cipriano, São Marcos, São Manso, Pedra da Lua, Santo Expedito, Santa Clara, Salve Rainha, Santa Luzia e todas as outras. Peço perdão ao Senhor, que o Senhor envie o seu anjo até as pessoas que foram atingidas por essas rezas, desfazendo em suas vidas tudo que foi danificado pelo poder das trevas, em nome de Jesus. Peço perdão pela participação direta ou indireta nas festas Cosme e Damião, Folia do Divino, Folia de Reis, Folia das Almas, Farra do Boi, Festas Juninas, Quermesses, Halloween e outras festas religiosas. Eu renuncio tudo que eu comi, bebi, toda oferenda, todo investimento financeiro, as roupas que usei. Eu retiro tudo isso da minha vida, desfazendo toda a ligação e pacto que estavam sendo venerados e cultuados nessas festas. Eu me desligo do principado, Rainha dos Céus. Eu me desligo da entidade chamada Madonna. Eu me desligo do legado de Santa Luzia e toda a sua cegueira espiritual. O legado da orfandade. O legado da perseguição dos verdadeiros cristãos. Eu me desligo em nome de Jesus. Eu saio em corpo, alma e espírito. Amarro, expulso da minha vida, família, parentes e descendência. Expulso a Madonna, a Rainha dos Céus, Iemanjá, Santa Luzia, Cosme e Damião, Doum, Exus Mirins e todas as entidades. Saiam agora mesmo da minha vida, relacionamentos, família e linhagem. Sejam lançados no lugar que o Senhor Jesus está determinando. Por isso, Pai, eu te peço perdão e renuncio
toda a idolatria, cancelando todo pacto em nome de Jesus. Por quê? Porque eu só creio em um Deus, em um Filho, em um Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Vou fazer uma oração para encerrar, não saia antes da oração. Peço que você compartilhe este vídeo, tá? E na quarta-feira que vem estaremos aqui para mais uma aula, a aula de número 3, Heranças Geracionais. Estaremos vendo mais 2 causas, tá? De maldições. Hoje vimos a idolatria. Que Deus te abençoe, eu vou orar pela tua vida. Pai, muito obrigado pelo ensino desta noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Deus, abençoa cada um, abençoa cada filho aliançado em Votuporanga, abençoa cada um que está nos assistindo e que eles possam, Pai, em nome de Jesus, não ter mais nenhum ídolo na vida deles. Em nome de Jesus, nada, Pai, que nós colocamos no lugar do Senhor, no nosso coração, que se tornou um ídolo, foi arrancado nesta noite. Que o teu filho e a tua filha possa ter um resgate de identidade e que possa viver o melhor de Deus na terra e nos céus. No nome de Jesus, eu libero todo este povo, declarando bênçãos, uma noite abençoada de descanso e de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amar vocês faz bem para minha alma.